Tia mimada acha que pode ter meu carro porque eu não passei na minha prova. Desculpe a quem fez um update para minha última postagem aqui. Isso não tem nada a ver com meu vizinho. Minha tia-avó, irmã da minha avó, Raquel, é um personagem. Ela sempre me detestou por algum motivo, mas isso não é sobre isso. Esse é sobre o meu carro. Tenho 19 anos e venho praticando para minha prova de direção, que fiz no começo de dezembro. Não passei, mas foi por motivos que não têm a ver com imprudência, então posso facilmente refazer a prova depois de fazer um curso de 4 horas e colocar 24 horas de direção. Não é um grande problema. Mas minha tia acha que tem direito ao meu carro por algum motivo. Estou comprando o carro velho da minha avó, dela, por muito menos do que vale, e estou atualmente em um plano de pagamento para ele. Quando ela soube que eu estava comprando o carro, queria pegá-lo para ela, já que havia comprado um novo para si mesma, mas nós já tínhamos combinado que o carro seria meu. Minha avó a impediu de pegar o carro meses atrás, ou pelo menos pensamos que ela tivesse. Alguns dias depois da minha prova, minha família teve um encontro de Natal na casa dos meus bisavós. Eu não pude ir por causa do trabalho, meu maravilhoso colega de trabalho me deu uma carona, então não estava lá para ver o que aconteceu depois. Meus avós chegaram cedo para ajudar a preparar tudo. Quando minha tia chegou, ela imediatamente disse: "Oi, vovó. Quase tenho dinheiro suficiente para o seu carro. Terei o restante na próxima semana." Minha avó imediatamente a interrompeu e disse que o carro é meu. A Raquel continuou dizendo que eu não preciso de um carro porque eu não passei na minha prova. Minha avó disse que eventualmente eu passaria, já que a maioria da nossa família reprovou na primeira vez. A Raquel ficou emburrada e fez comentários passivo-agressivos sobre querer o carro, mas reclamando que não pode pagar a manutenção e a gasolina. Me contaram tudo quando meus avós chegaram em casa no dia seguinte, e eu ainda não faço ideia de por que ela acha que pode simplesmente pegar o meu carro. Mas não se preocupem. Minha avó fez um contrato para nós duas assinarmos para termos provas de que o carro é meu antes de colocá-lo no meu nome, caso algo aconteça com a vovó, Deus nos livre. Além disso, ela não precisa de um carro para ir trabalhar. Ela vive de auxílio-doença e não trabalha. Ela diz que quer o carro para ir e voltar de consultas, mas o seguro dela cobre o transporte para consultas e basicamente para qualquer outro lugar que ela queira ir. Ela só não quer esperar pelo transporte porque é impaciente. Karen do aeroporto corta a fila de despacho de bagagem e exige gerente por estar 1 libra acima do limite. Eu estava em segundo lugar na fila depois de esperar mais de 15 minutos para despachar minha mala, quando essa mulher se aproxima da frente da fila. Normalmente, eu mencionaria a óbvia existência de uma fila, mas ela conseguiu se colocar na frente de uma pessoa menos confrontativa na minha frente. Por sorte, eu não estava com pressa, mas presenciei essa mulher discutir por mais de 5 minutos com a atendente, que claramente estava fazendo seu trabalho, e que provavelmente também ficou irritada com a clara falta de habilidades sociais dessa mulher. Ela se recusava a remover 1 libra de roupa, que provavelmente era uma camisa de manga longa, e continuava exigindo que a atendente pegasse sua mala, para que ela pudesse ir para a fila de segurança. A atendente começou a nos chamar, e quando foi a minha vez, eu estava louco para chamar a atenção da mulher sobre decoro básico, mas eram férias e eu me disse, se ela não aprendeu até os 35 mais, nada do que eu disser vai fazer efeito nela. Nada de extraordinário, e eu não sou muito de postar, mas depois de testemunhar um verdadeiro exemplo de direito adquirido na natureza, achei que valia a pena compartilhar. Proprietários arrogantes chamam meu namorado de mentiroso manipulador. Para contextualizar, há cerca de 1 ano, me mudei para um país estrangeiro. Meu namorado, que é local, me ajudou a conseguir um apartamento com um casal de idosos simpáticos, pelo menos, eu achava que eram. Eles foram muito acolhedores e disseram que eu poderia chamá-los sempre que precisasse de ajuda, já que moravam no mesmo prédio, alguns andares acima. No inverno, o complexo de apartamentos teve problemas graves com o sistema de aquecimento e, durante os 2 meses mais frios, fiquei sem aquecimento. Eu dormi em meu saco de dormir e cobertores, ainda assim com frio, tudo isso enquanto pagava o aluguel integral e taxas adicionais de condomínio para os custos de reparação.
Embora meus proprietários soubessem quando o aquecimento estava funcionando e quando não estava, eu os atualizava sempre que não havia aquecimento e periodicamente perguntava quando o problema seria resolvido. Um dia, meu namorado, que vinha participando das comunicações em meu nome desde o início, disse que estava farto e enviou uma mensagem educada a eles, indicando que, como proprietários, eles deveriam fornecer aquecimento alternativo, já que eu estava pagando o preço cheio sem receber o serviço completo descrito no contrato. Ele me contou sobre isso e, pouco depois, a senhora me disse que só podiam me dar o aquecedor elétrico deles, o que eu aceitei, pois estava realmente desesperada. Pouco depois, o homem desceu todo agressivo, me entregando o aquecedor e dizendo que aquilo não era um hotel e que eles ficariam felizes quando eu me mudasse. Alguns dias antes, eu já havia dado meu aviso prévio, pois, devido a problemas estruturais e questões financeiras, não me sentia mais confortável ou segura no prédio. Acabei devolvendo o aquecedor sem uso no dia seguinte, pois fiquei muito angustiada com a interação. Quando eles foram buscá-lo, reclamaram de terem passado frio na noite anterior. Bem-vindos ao clube. A devolução das minhas chaves e a inspeção final foram muito estranhas, com eles tentando fazer conversas banais e fingir simpatia. No final, eu disse que achei a agressão na nossa última interação altamente inapropriada, e a situação explodiu. Eles acusaram meu namorado de mentir para mim e de ir pelas minhas costas para insultá-los, dizendo que não queriam ser a causa de nossa separação, mas que eu deveria saber que tipo de monstro eu sou. Então, eles tocaram a mensagem de áudio do meu namorado de quando ele pediu o aquecedor para mim, dizendo que eu estava muito ocupada para escrever isso naquele dia, mesmo no nosso idioma. As duas coisas não soam remotamente parecidas. Mesmo quando tentamos explicar que eu estava ciente de tudo isso e que ele realmente queria dizer, mesmo meu namorado pedindo desculpas, eles continuaram a insultá-lo. Em algum momento, o homem até o acusou de controlar minha comunicação com eles, dizendo que, como o espanhol não é minha língua nativa, eu não teria sido capaz de formular minha mensagem sobre a mudança com tanta formalidade. Estou no meu segundo ano de estudos em uma universidade totalmente em espanhol e falo e escrevo melhor e com mais fluência do que alguns dos meus professores. Em algum momento, eu simplesmente parei a discussão, pois não vi sentido em gastar mais energia. Quando nos despedimos, a senhora olhou para meu namorado e disse: "Eu só peço que você a proteja e sempre a trate bem", ao que ele respondeu: "Eu já faço". Ainda fico brava ao pensar nisso. Não gosto que as pessoas pensem que sou ingênua só porque sou jovem e loira. Vizinho metido a besta reclama de esquentar o carro. Isso aconteceu há quase 3 anos, mas até hoje essa senhora me deixa louca. Desculpe se for longo, sou péssima contadora de histórias. Nos mudamos para nossa casa em 2019 e conhecemos a maioria dos nossos vizinhos. Os que conhecemos eram super amigáveis e sempre dispostos a ajudar. Compartilhamos um beco com as casas atrás da nossa. Na casa diretamente atrás da nossa mora Karen, a metida, como meus filhos a chamam, é cá para encurtar aqui. Ela deve ter uns 60 anos. Eu tinha morado em nossa casa por quase um ano antes de finalmente ver a Eka lá fora, já que ela sempre tinha alguém cortando a grama ou limpando a neve, então eu nunca a via realmente. Na primeira vez que eu a conheci e falei com ela, ela estava me gritando enquanto eu estava colhendo frutas com meu filho atrás da minha casa. Ela me gritou para manter meus cachorros no meu quintal, eles estavam bem ao meu lado e nunca entraram no quintal dela. Temos um quintal cercado onde eles ficam 98% do tempo. Se eles estiverem lá fora, estão andando conosco até o carro ou bem ao nosso lado. Estupidamente, me desculpei antes mesmo de perceber que meus cachorros ainda estavam ao meu lado, mas deixei por isso mesmo e segui meu caminho. Naquele dia, eu soube que teríamos problemas futuros com ela. Eu estava certa, e continuamos tendo pequenas questões mesquinhas ao longo dos anos. A maior de suas pretensões que me marcou e ainda me deixa irritada aconteceu em 2022. Eu tinha perdido minha mãe inesperadamente após uma longa internação. Durante todo o tempo em que moramos em nossa casa, nunca entramos em contato com a Eka por mensagem. Era só quando ela estava lá fora, o que não era frequente, mas ela se certificava de nos encontrar quando estava.
Essa mulher de alguma forma conseguiu o número de telefone do meu noivo e mandou uma mensagem para ele pouco depois da morte da minha mãe. A mensagem da Eka dizia que ela sentia muito pela perda da minha mãe e pedia para pararmos de ligar o carro do meu colega de quarto às 3h30 da manhã. Meu colega de quarto estacionou seu Jeep na frente da nossa garagem e usava o beco para sair. Ele estaciona na rua quando é permitido, mas no inverno ele não tem escolha a não ser estacionar na entrada da garagem. Ele liga o carro para descongelar o vidro e aquecê-lo no meio do inverno antes de ir trabalhar. O Jeep dele é novinho e silencioso. Meu noivo não sabia o que dizer e não se deu ao trabalho de responder. Nós ainda estávamos tentando processar o que aconteceu com a minha mãe. Meu colega de quarto não mudou seus hábitos, ele não poderia se querer chegar ao trabalho na hora. Ele se certificou de estacionar na rua assim que foi permitido, mas eu me sentia mal porque carros estacionados são muito atingidos. Eu, por outro lado, teria melhorado o escapamento e ligado mais cedo, mas cada um com o seu. Ela ainda mora lá e reclama de vez em quando, mas principalmente ficou por conta própria. Eu simplesmente nunca consegui superar o fato de que a Eka de alguma forma conseguiu nossos números, descobriu nossos nomes, soube da morte da minha mãe e ainda teve a audácia de nos mandar uma mensagem naquele momento. Ladrão de sacolas intitulado. Meu marido faz as compras de supermercado para nós. Hoje, ele estava em um dos nossos supermercados locais chamado Freixo. Ele terminou suas compras e estava na fila do caixa atrás de um casal na casa dos 50 anos. Eles tinham 2 esteiras rolantes cheias de compras e não começaram a embalar até que o caixa tivesse terminado de passar tudo no leitor. Meu marido disse que a senhora perguntou onde estavam as coisas grátis, e o caixa olhou para ela com uma cara de do que você está falando. O marido interveio dizendo, acabamos de gastar 270,00 e pensamos que receberíamos coisas grátis. Os outros supermercados fazem isso. O caixa simplesmente respondeu, nós não fazemos isso aqui. Aparentemente, eles estavam reclamando de mais coisas e causaram um congestionamento na fila. Finalmente, começaram a carregar suas sacolas, mas como compraram muita coisa, acabaram as sacolas. Meu marido estava no meio de embalar as nossas quando ela se virou, esticou o braço e disse para ele, enquanto pegava a segunda sacola dele, você não vai usar essa sacola, você não precisa dela, e começou a colocar as compras dela dentro. Eu teria resolvido a situação com meu marido, que normalmente não tolera esse tipo de coisa e coloca as pessoas no lugar delas, risos. Calmamente, mas firmemente, ele disse, essa é a minha sacola, devolva. Eu preciso dela. Até o caixa perguntou à senhora se ela realmente precisava de uma sacola. E aí, o que achou das histórias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião com a gente. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos relatos. Até o próximo vídeo.